Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vou trazer mais uma receita deliciosa e agora um docinho que para mim é um dos meus favoritos, que é uma bala baiana. Mas vou trazer esse doce numa versão de bala baiana na travessa. E para a lista de ingredientes que nós vamos precisar, aqui eu tenho 200 gramas de coco fresco ralado. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite para fazer o beijinho de coco. E para a calda vai ser 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água e 2 colheres de vinagre de álcool, tá? Usem preferencialmente o vinagre de álcool, porque se você usar o de maçã, pode alterar o sabor do caramelo. Então, bora lá para essa receita. Então, agora nós vamos começar fazendo o nosso beijinho de coco. Então, aqui coloquei o coco fresco ralado. Vamos colocar a caixinha de leite condensado. Eita, que maravilha! E também colocar a caixinha de creme de leite. Ligar o nosso fogo. E começar a mexer. Não precisa fazer ponto de brigadeiro, pode deixar ele mais cremoso, porque como ele vai ficar na travessa, não precisa enrolar ele, tá? Então pode deixar ele mais molinho, tirar um ponto antes que é do ponto de enrolar, tá? Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó, já chegou o ponto dele, ó, ele fica mais molinho porque ele vai pra travessa, não precisa deixar ele muito firme para ponto de enrolar, tá? E aqui nós vamos transferir ele aqui para a travessa e vamos deixar dando uma esfriadinha na geladeira. Enquanto isso, nós vamos fazendo a caldinha de açúcar para caramelizar aqui. Colocamos aqui. E agora a gente vai levar para a geladeira só para esfriar um pouquinho. E agora nós vamos ver a caldinha do caramelo. Peguei essa panela, vamos colocar o açúcar, aqui 2 xícaras. Vamos colocar 1 xícara de água, sempre faz uma sujeira. E vamos colocar 2 colheres de vinagre de álcool. Vou mexer mesmo com essa colher, porque eu só preciso que dissolva um pouco esse açúcar. Começou a borbulhar, vocês não mexam mais. Espera caramelizar, senão não forma aquela crostinha aqui, faz o creque-creque, tá? E aqui a gente deixa ela todo no processo do caramelo. E dissolvemos o açúcar. E agora a gente vai deixar caramelizando, tá? E agora a gente deixa aqui esse tempo, vai em média de uns 10 minutinhos para dar o ponto. E eu vou mostrando para vocês o ponto, tá? Eu coloco, geralmente eu faço um teste no copo com água, coloco e eu sinto quando que vai dar para formar a casquinha. Aqui no
aproveitando enquanto a Calda está fazendo, eu vou passar a mensagem para vocês. Nesse dia, o Senhor ele veio ministrando sobre uma palavra, ainda continuação de José, que o Senhor nos envia adiante. Aqui José ele já tinha entrado no contexto de se dar a conhecer aos irmãos, quando os irmãos foram para o Egito, aqui ele já se mostra quem ele é ali. Ele não é apenas o governador do Egito e que ele era José, o irmão deles, né? E é muito interessante quando ele se revela, porque ele fala uma palavra que me chamou muita atenção. Ele fala assim que o Senhor, não foram eles que colocaram ele naquele lugar que vendeu eles para o Egito. E ele fala uma palavra que fala assim, o Senhor me colocou adiante de vocês, né? Então aqui em Gênesis 45, 4 e 8 fala assim, ó. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio dele, e eu sou o governador de todo o Egito. É muito interessante de entender o contexto, né, de José, né? Mas o mais interessante é que José ele não sabia de tudo isso que ia acontecer na vida dele, mas ele sempre se deixou ser cuidado por Deus. E ao se deixar ser cuidado por Deus em todos os detalhes, em toda a sua caminhada, o Senhor colocou ele adiante. Naquele momento, os irmãos falaram assim, nossa, olha o que eu fiz com José, né? Que bom que eu vendi José pro pessoal do Egito, porque olha quem ele é. Mas não foram os irmãos que colocaram, que venderam ele. Foi o próprio Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. E pelo tanto de renúncia de que José teve na vida dele, ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Então o Senhor colocou José adiante de toda a sua família, de todos os seus irmãos, para que ele pudesse dar uma vida melhor para os seus irmãos e para o seu pai. E ali quando ele se coloca no Egito, quando ele vê os irmãos, a Bíblia fala assim, em alguns capítulos antes, que ele chora de emoção, é uma emoção muito forte, porque o coração de José é um coração bom, foi um coração perdoador, e ali ao resgatar os irmãos, trazer os irmãos para perto dele, ele além de cuidar dos irmãos, que os irmãos estavam passando pela escassez, com a fome que estava acontecendo em todo aquele Egito, José traz os irmãos para perto, o pai para perto, e além de ele dá o melhor, né? Ele fala assim, vem aqui morar no meu palácio e aqui eu quero que vocês tenham o melhor da sua terra. Às vezes, a gente não entende os lugares que nós somos colocados. A gente não entende o porquê nós somos colocados em certas situações. Mas a gente tem que ter o propósito e o entendimento de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor sempre vai nos colocar adiante para nos fortalecer, para nos tornar sábios e que a gente tenha esse pensamento igual o José, sabe? De se renunciar, de ter um coração temente a Deus, de ouvir de fato a Cristo em todos os momentos, para a gente poder viver todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque a nossa vida, às vezes, está diante de muitas outras pessoas. E essas pessoas estão no momento de escassez. E nesse momento de escassez, a gente precisa dar alimento para essas pessoas. Então, a gente precisa da nossa vida dar frutos, da nossa árvore dar frutos. E a gente pode suprir toda a necessidade de todo mundo, cuidando, se submetendo. Ao se submeter à vontade de Deus, a gente vai cuidar de nós e de todos que estão ao nosso redor.
E é essa a mensagem que eu deixei hoje para vocês. Ó, o ponto do caramelo já deu e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o teste. Vão colocar a sua colher aqui, vai tirar e colocar, fazer umas gotinhas aqui, ó, dentro da água. O que que nós vamos fazer, ó? Tá vendo, ó? Ela ficou parada aqui dentro e formou umas gotinhas, tá? A gente tira essa água, tira essas pedrinhas aqui de dentro e, ó, formou a suquinha, a casquinha dele, ó. Perfeito. Agora, nós vamos jogar em cima do nosso recheio de coco. Bom, a gente coloca aqui por cima. E aqui, quanto mais fininha for a camada, melhor vai ficar, tá? Porque na hora de bater a colher aqui, fica mais fininho. Vai colocando bem devagarzinho. Ela forma super rapidinho. Se precisar, coloca um pouquinho na geladeira, mas não vai precisar geralmente, porque o doce já tá frio. Não tem a necessidade, ela forma a casquinha bem rapidinho. Por esse tanto de forma. A casquinha da nossa bala baiana. Olha que coisinha mais linda do mundo. Ó. Vou deixar um pouquinho na geladeira só para dar uma casquinha aqui. Fazer o creque-creque da bala baiana. E agora é a hora de nós provarmos essa maravilha de docinho, ó. E agora nós vamos fazer, olha isso aqui. Olha isso aqui, explodiu. E eu vou colocar esse pratinho para ficar mais fácil pra gente. Vou pegar um garfinho. Tá quebrando e provando esse doce. Ó, por isso que a casquinha tem que ficar bem fininha pra gente poder ficar mais fácil na hora de quebrar e montar. Agora a hora é a parte boa, a parte de provar esse doce. Maravilhoso. E aí? Meu Deus. Obrigada. Que maravilha. Olha, 100% satisfeita com essa receita. Quem inventou merece uns parabéns. Ficou sensacional. E se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Curta, comente e compartilha com o máximo de amigos que vocês puderem. E até a próxima receita.